Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um 2, 3, 4. Fazia tempo, por incrível que pareça, que algumas pessoas vinham apontando que eu tinha que esperar um tempo. Eu sabia disso, só não queria perder tempo, né? Esperar um tempo para poder começar a live, porque às vezes as pessoas entravam e perdiam o comecinho. Então agora eu esperei, eu acredito que tenha dado certo. Então muito obrigado a quem fez esse apontamento aí. Bom, no 1, 2, 3, 4 de hoje eu quero falar sobre o extraordinário. O que é o extraordinário? É aquilo que vai além do que é ordinário. As pessoas, elas categorizam muitas vezes o ordinário como se fosse algo ruim. O ordinário não é ruim, tá? O ordinário é fazer aquilo que é para ser feito. Somente isso, não tem nada demais. Pessoas que fazem as coisas ordinariamente, elas estão fazendo somente o que é para ser feito. E hoje eu estava lendo o Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, e aí eu me lembrei da parte lá, está escrito, né, na parte que se alguém bater no seu rosto, dê a outra face. Se alguém pegar a tua capa, dê a outra capa. Lá em Lucas não tem a parte de caminhar a milha. Só que eu lembrei muito sobre a questão do extraordinário. E aí eu voltei lá em Mateus, no capítulo 5, para falar sobre a milha. Coloquei uma pesca aqui na minha frente hoje. Olha. Mateus 5, de 40 a 42 diz assim: se alguém processar você para tomar a sua túnica, desde que leve também a capa. E se um dos soldados estrangeiros forçá-lo a carregar uma carga de 1 quilômetro, no caso o tradutor aqui está fazendo uma comparação de uma milha. Né? Uma milha são 1.600 metros, ou seja, dá quase 2 quilômetros. Carregue-a por 2 quilômetros ou carregue-a por 2 milhas. Se alguém lhe pedir alguma coisa, dê. E se alguém lhe pedir emprestado, empreste. Vamos focar aqui na questão da milha. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo para mim e para você que nós devemos fazer mais do que aquilo que devemos fazer. Isso não parece muito com desenvolvimento pessoal? Parece demais. Tem até as máximas. Eu gosto muito dessas máximas. Para resultados diferentes, você precisa fazer coisas diferentes. Ou seja, precisa fazer a mais. Né? Há quem diga que o sucesso é construído de madrugada, enquanto muitas pessoas estão dormindo. Então, olha só o paralelo daquela época para o desenvolvimento pessoal dos dias de hoje. Então, vamos focar aqui na questão da segunda milha. Para você entender o que é a segunda milha, você precisa entender uma coisa. Naquela época, o soldado romano ele poderia pedir a qualquer pessoa para carregar as suas bolsas, carregar os seus pertences durante o percurso de 1 milha. Então, qualquer pessoa que fosse impelida por um soldado romano a caminhar 1 milha, ela tinha que caminhar, não tinha opção, era obrigatório. Por isso que Jesus ele está falando aqui. Se alguém fizer você caminhar a primeira milha, caminhe a segunda. Jesus está dizendo que vá além daquilo que é requerido de você. Boa tarde. Jesus está dizendo, vá além daquilo que é requerido de você. Jesus ele está dizendo que através dessa atitude ele vem estabelecer o maior princípio do reino de Deus, que é o serviço, é fazer alguma coisa por alguém. Ok, eu não quero me deter à questão de fazer alguma coisa por alguém. Embora seja o direcionamento de Jesus, eu não quero me ater ao servir. Eu quero me ater mesmo ao resultado que você pode ter fazendo mais do que aquilo que deve ser feito. E como eu tenho compartilhado com vocês aqui ao longo desses 1, 2, 3, 4, essa palavra ela vem primeiro para mim. Eu estava lendo um livro, já compartilhei aqui várias vezes, chamado Mindset, onde ele fala muito sobre esforço e tem falado bastante comigo, honestamente, sem problema nenhum. Eu já me esforcei mais, mas dá tempo de se esforçar cada vez mais vezes. Então eu quero trazer aqui nesse 1, 2, 3, 4, rapidinho, 3 pensamentos sobre você caminhar a segunda milha em seu próprio benefício. Primeiro pensamento a respeito da segunda milha é que a primeira milha é comum. A primeira milha todo mundo faz e a segunda milha é incomum. Escrevi aqui, quem anda a primeira milha, não faz nada mais do que deveria.
está fazendo simplesmente aquilo que é para ser feito. E honestamente, não é a vontade de Deus, pelo menos se ele falou que lá em João nós teremos uma vida abundante, não é a vontade dele que nós façamos apenas aquilo que é requerido, não é da vontade dele que nós façamos apenas aquilo que é ordinário. Ele não quer que nós vivamos no comum, ele quer que nós vivamos no extraordinário. A segunda milha, ela é incomum, ela é apenas para quem intencionalmente decide fazê-lo. E outra coisa, na primeira milha eles faziam ofendidos, eles faziam com pesar no coração. Imagine que uma pessoa vinha andando, imagine você vem andando no meio da rua, um policial chega e diz, olha, carrega essa minha bolsa aqui durante 1 quilômetro. É muita coisa, gente, 1 quilômetro é muito distante, 1 milha é quase o dobro de 1 quilômetro. E quem faz a segunda milha faz sem se ofender, faz porque decidiu fazer e não tem ressentimento em fazer isso. É você pegar o ordinário e colocar o extraordinário. E é incrível como a nossa vida hoje, o nosso meio, o mundo de maneira geral, você pode ver isso dentro da sua casa, se for o caso, cheio de pessoas fazendo só a primeira milha. Isso já é uma grande vantagem, tá? Muita gente fazendo apenas a primeira milha. E aí você precisa entender também que na segunda milha você vai ser alvo de críticas. Já falei muito sobre isso, quero só te alertar para a necessidade de fazer a segunda milha e o preparo para viver essa segunda milha, tá? Deus quer fazer na sua vida, na minha vida, coisas incomuns. Então, o primeiro ponto é, a primeira milha era comum, a segunda milha era incomum, era extraordinário, certo? Segundo ponto, a primeira milha era obrigatória, a segunda milha era voluntária. E vamos falar a verdade, é muito diferente eu fazer uma coisa que eu tenho que fazer e eu fazer uma coisa que eu quero fazer. Eu preciso te perguntar, você está aonde você está porque tem que estar ou porque decidiu estar? Você faz o que você faz porque você tem que fazer ou porque você decidiu, porque você quer fazer? A obrigação versus voluntariado. E aí você pode pensar em amizade, pode pensar em bairro, pode pensar em trabalho, pode pensar em academia, pode pensar em igreja, pode pensar em qualquer coisa. O ambiente que você vive hoje é porque você quer viver, você escolheu isso, ou porque a vida te jogou para aí e você não tem escolha. Você faz apenas o esperado. E aí a ideia de andar a segunda milha é que você não se limite apenas, já falei, àquilo que estão esperando de você. Apenas a obrigação, mas ao voluntariado. E eu não estou falando de serviço, estou falando entre o você ter que fazer e o que você quer fazer. O terceiro ponto e o último, para finalizar isso, 1, 2, 3, 4, é que a primeira milha ela é pública, a segunda milha ela é privada. Quando o camarada ele é impelido a andar a primeira milha, ou era naquela época, eles iriam todo mundo vendo. Porque o soldado parava, o soldado mandava, a segunda não. Até o próprio soldado ele pode ficar surpreso se você começar a caminhar a segunda milha. Quando o judeu naquela época carregava a primeira milha, todos estavam vendo o que ele estava fazendo. Se ele decidisse carregar a segunda milha, seria apenas ele e o soldado. E aí ninguém ia ver o que a pessoa estava fazendo. Já pensou nisso? Ontem eu falei... Ontem não, hoje eu falei sobre isso no canal Eu Sou Intencional no Telegram. Porque eu contei a história de que eu fiz um suco de caju na minha casa e ninguém gostou do suco, mas eu tomei. E aí eu andei a segunda milha com esse suco de caju, eu não desperdicei, tomei ele todo sozinho, mesmo querendo sentar na cadeira do coitadinho, na cadeira da vítima. Eu tive que fazer isso por mim e não por ninguém. Beleza, o que você está querendo dizer com isso, Rondinelli? Intencionalidade para mesmo sabendo que fazendo o extraordinário
Exatamente, ainda terei que saber lidar com o julgamento. Haja discernimento mesmo, pode ter certeza. O que eu estou querendo dizer com esse 1, 2, 3, 4 de hoje? Faça mais. Faça mais. Nós estamos vivendo uma época que, honestamente, não dá para ficar no comum. Não dá. E o que eu preciso fazer, o que você precisa fazer, é seguir esse conselho de Jesus aí de não faça só o que tem que ser feito, não. Só o que tem que ser feito não tá dando. Não tá dando. E aí eu te incentivo a pensar. Te incentivo muito a pensar em como você pode fazer melhor. Eu tô pensando muito nisso, sabe? Tô pensando bastante, não, tô pensando bastante nisso. E eu tenho tido respostas, feito anotações, porque como foi no ano passado, eu melhorei muita coisa, esse ano eu preciso melhorar ainda mais. Fica essa reflexão para você. Então, Yasmin, Bia, Sabrina, Edneuda, Lidiane, Felipe, Elisângela, Carla, você aí da consultoria organizacional, Júnior, Maria, Bruna, Lidiane, Saulo, Pamela Lino, outra Bruna, Jack Graves, Nájila, Jéssica, Iracema, Emerson, Josiana, vocês que estão aqui, vocês que estiveram aqui. Se você continuar fazendo só o que é para ser feito, você vai ter somente o que você tem. Se isso faz sentido para você, é isso, faz isso, seja intencional, ande a segunda milha. Valeu, tchau, tchau.